Agora na Novo Tempo, Código Aberto. É isso aí, a partir de agora o nosso Código Aberto. Muito bem-vindo! Você, meu amigo, que nos acompanha pela internet, você que acompanha pelo rádio, você que acompanha aí pelas redes sociais, que o Senhor te abençoe. Eu sou Diógenes Oliveira e aqui nos estúdios da Novo Tempo nós temos os nossos amigos que foram convidados para a gente poder aqui discorrer ou discutir um pouquinho mais sobre a lição, dessa semana que nós pudemos estudar, Jesus e os necessitados. Já tenho aqui comigo na minha frente o meu amigo Romário. Tudo bem, Romário? Tudo bem, meu amigo. É um prazer estar aqui novamente. Obrigado pelo convite. Queria mandar um alô especial, pode ser? Claro. Quero mandar um alô especial para minha esposa, Edileuza, que está ouvindo, junto na companhia da minha filha, Ana Beatriz. Que legal, isso aí. E ele estreando aqui com a gente, vou dizer para vocês que umas 2 vezes ele falou assim: quando é que você vai me chamar? Eu falei, será que ele quer ir mesmo? O camarada é estudante de teologia, aí você sabe como é que é, de manhã o camarada tá estudando, não tem como ele vir aqui, né? Verdade. Mas como foi feriado nesta quinta-feira aqui no estado do Pará, ele deu um jeitinho, hoje tá de folga, e veio pra cá. É o nosso amigo Cleócio Neres. Tudo bem, Cleócio? Bem-vindo. Tudo bem, é uma alegria nós estarmos aqui essa manhã com vocês e agradeço pelo convite. Você se convidou. Nós estamos aqui, mas é um prazer estar aqui com você. Sabe que a gente aprende mais do que ensina, E nós estamos aqui para aprender um pouco da palavra de Deus e com os colegas aqui. É verdade. Isso aqui acontece com todos nós, Porque cada um contribui com um pouquinho e faz toda a diferença. Isso é bom demais. Eu creio também que os ouvintes em casa estão aprendendo bastante, Aqueles que nos assistem aí e aqueles que gostam da gente, que compartilhem os vídeos, pra gente alcançar mais pessoas. De repente, o que a gente falar aqui vai orientar alguém na hora de discutir na classe. O que você aprende aqui vai ser relevante para a sua vida, então não guarde só para você, compartilhe também, porque o que é bom para você pode ser bom para os outros também, assim espero. Verdade. Bom, vamos orar, porque a gente aprendeu aqui que sem oração não dá para estudar a Bíblia, não. Vou pedir para o Cleócio, que está estreando aqui com a gente, nosso convidado, para orar. Querido Senhor Deus, somos agradecidos pelos momentos que nós estamos aqui nessa manhã com a Tua palavra aberta e agradecemos, Pai, porque quando Tua palavra se abre, pessoas são instruídas, pessoas são motivadas, vidas são transformadas e, além de tudo, Pai, nós somos alimentados pela palavra do Senhor. Amém. Em nome de Jesus, nos direcione. Amém. Amém, Deus. Muito bem. Então, vamos lá. Gente, o tema dessa semana, você acompanhou aí com o Leandro Quadros, Jesus e os necessitados, E o verso principal aqui, que foi o verso chamado para memorização, para memorizar, ele está em Lucas 4, 18 e 19. Eu vou ler e depois a gente vai entrar aí no tema. Diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. A gente já pode ver que esta foi a primeira vez que Jesus começa a pregar, Sim, e ele automaticamente, ao começar a pregar, ele usa um texto do Antigo Testamento, e esse texto está em Isaías, lá no capítulo 61, lá no verso 1 e no verso 2, Cleócio? Isso. Então a gente percebe que Jesus já começa a sua mensagem lendo. Era muito comum naquela época eles lerem a Bíblia, Quem fosse pregar lá já tinha que ler a Bíblia e tal, e Jesus foi o escolhido ali, ler os profetas e tal, e Jesus foi o escolhido. Por que Jesus logo de cara lê esse verso aí? De fato, a gente sabe que na hora deram para ele o livro de Isaías, Não era como hoje, que a gente tem uma Bíblia na mão, na palma da mão, eram Bíblias bem pesadas, Então eram por livros, mas ele tinha ali o livro de Isaías, ele justamente escolheu esse trecho, da Bíblia. Por que ele escolheu logo esse texto? A gente acreditamos que Jesus era um estudante da Bíblia. Sim. E por ele ser um estudante da Bíblia na sua infância, ele tinha familiaridade com a palavra de Deus. Então fez a razão de ele abrir esse versículo. Ele disse: é o momento de eu revelar realmente qual é a minha missão aqui na Terra.
E interessante que o texto que foi acabado de ler, diz que ele começa falando assim, olha, ele me ungiu para evangelizar. Evangelizar, a palavra evangelizar, evangelização. Interessante que depois disso ele usa outro verbo, para curar, apregoar, dar vista aos cegos, mas ele termina falando também sobre pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitado. Ele começa a sua missão falando de missão, de espiritualidade. E no decorrer do verso ele fala o quê? Da atendimento físico em relação de curar, apregoar, dar vista aos cegos. E também ele conclui a sua leitura com uma parte também espiritual, que é a questão do ano aceitável, né? Uma coisa que acontecia sempre no santuário, no final da... É interessante aqui, Romário, não sei se você percebeu, que Jesus, ele suprime parte do verso. Porque ele não chega a dizer, como no verso 2 de Isaías 61, ele não diz aqui, ó, o ano aceitável, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Ele não pega essa parte, que era da vingança, ele só pega a primeira parte do verso, né? do verso. Ou seja, ele veio, na verdade, mais com uma mensagem, o quê? De amor, de misericórdia. A vingança era mais para frente. Exatamente isso. Ele não veio para vingar, para fazer a justiça naquele momento, entendeu? Ele veio para abraçar o povo dele, perdoar e receber a todos que quisessem a salvação. Exatamente, você percebe, só acrescentando o que o amigo mencionou, é que Isaías 61, nesses 2 primeiros versos, nós vemos ali uma declaração de qual seria a obra do Messias. E você vai ver que esse é o primeiro sermão, como você mencionou no início, e depois nós vamos ver que os evangelhos narram que isso se cumpre perfeitamente no ministério de Cristo. Cristo realizou muitos milagres, Cristo curou muitas pessoas. E esses versos, essa profecia, ela então se encaixa perfeitamente no ministério de Cristo. E ele então já inicia seu ministério se declarando ser o Messias da profecia. Interessante a gente fazer uma linkagem, né? Sim. Linkar essa parte aqui de 61, que Jesus fala que ele veio para isso, o momento em que João Batista, que foi justamente aquele que anunciou que haveria de vir alguém maior do que ele, a gente percebe aqui que até os profetas, viu, Cleócio e Romário, eles nem sempre têm todas as respostas, porque aparentemente João Batista, ele ficou na dúvida. Ele esperava um Messias diferente. Embora ele pregasse aquilo tudo, preparar o caminho, ele entendia que ele era aquele profeta escolhido para preparar o caminho, ele não entendia a real missão de Cristo. E quando ele começou ali a sofrer lá no cárcere e esperando que Jesus se manifestasse para libertá-lo e Jesus não fez nada, ele ficou na dúvida e mandou lá os seus discípulos. E a resposta de Jesus qual foi? Foi uma resposta muito na prática, né? Porque você observa que interessante, porque a profecia de Isaías 61 diz que o Messias, ele iria pôr em liberdade os cativos, ia curar os quebrantados de coração. Então você observa que no momento em que os mensageiros de João Batista, ali no capítulo 7 de Lucas, chegam até a presença de Jesus para fazer a pergunta, você vai ver que no exato momento Cristo começa a realizar algumas curas. Curar o coxo, curar quem estava cego. E então Cristo diz, olha, agora voltem e digam a João tudo o que vocês viram. O cumprimento da profecia de Isaías 61, que se referia ao Messias, vocês estão vendo se cumprir na prática. Então voltem e digam a João. Então você vai ver que havia a profecia e que se encaixa perfeitamente na obra de Cristo, né? No seu ministério. Uma coisa interessante, falando na relação do tema da lição dessa semana, Jesus e os necessitados, o maior campo que nós podemos perceber aqui, que existe, é um campo muito vasto e devemos trabalhar muito, é em relação aos necessitados. Sim. Os necessitados, eles não podem ser só pessoas humildes, pobres, mas também pode ser um rico, que precisa de uma palavra, está com tantas coisas acumuladas e precisa de um consolo. Então, quando a lição fala assim, a questão Jesus e os necessitados, ele não está somente direcionando a classe baixa, mas também está falando da população em si. A pergunta é, quem é que não precisa, quem é que não tem necessidade nesse mundo? Às vezes até as pessoas que creem em Deus estão vivendo necessidades. Então, esse Jesus, ele veio para essas pessoas.
para essas pessoas que têm necessidade. Veio para mim, que em algum momento na minha vida eu também tenho necessidade. Você, nossos colegas, nossa família. Então esse Jesus, ele é um Jesus para necessitados. Não é classe de pessoas, para pobres, ricos, mas ele veio evangelizar também as pessoas que eram o quê? Desprezadas naquela época, que eram as pessoas pobres, as pessoas que eram os cegos, os paralíticos, eles parece que eram excluídos da mensagem. É legal você falar isso, Cleócio, porque a gente tem uma ideia bem mais ampliada da questão, né? Da necessidade das pessoas. Porque ainda que as pessoas até tivessem algum dinheiro, elas, na época de Jesus, poderiam ser excluídas. Por exemplo, um publicano que tinha condições, era excluído. O próprio Zaqueu, né? Jesus era mal falado porque ele andava com as prostitutas, mas também era mal falado porque ele andava com os publicanos que tinham dinheiro. Então, o Zaqueu, né, que poderia muito bem ter sido ignorado por Jesus, não foi. Jesus ainda entrou na casa dele, coisa que era inadmissível, né? As pessoas, imagina você entrar na casa de um camarada como esse traíra nosso aí. Então, esse é o nosso traíra, ele está cobrando, tirando dinheiro do povo, né? Para dar para Roma e tal. Mas Jesus, ele mostrou que ele veio buscar pessoas que estavam procurando por ele, né? Então, eram pessoas que tinham necessidade espiritual. Exatamente. Agora, vamos entrar aqui, não sei se vocês querem comentar mais alguma coisinha, quero pular aqui porque nosso tempinho já voa também, né? Principal objetivo de Jesus era ficar curando? Porque eu fico preocupado com esse tipo de pensamento. Porque Jesus curou muita gente. É verdade, não é? Sim. Ele atendeu muitos necessitados. Ele deixou de comer muitas vezes para outros comerem. Mas depois dele, e também na época dele, ainda as pessoas continuavam a adoecer, tinham as suas necessidades. Foi esse o principal objetivo de Cristo? Esse é o principal objetivo também da igreja? A igreja deve se limitar só a essas questões? É assim, o mundo hoje ele está repleto de ONGs. Pessoas que ajudam, acontece um acidente, ajudam. Uhum. É errado? Não é errado. É bom ajudar as pessoas. Porém, quando Jesus ele não falou assim, olha, abram ONGs, ajudem as pessoas, dê alimento, dê comida. Não. A finalidade da cura de Jesus chegava a um fim, a uma finalidade. Qual era? Salvação. A salvação. Não é isso? E o que é que diferencia nosso trabalho do trabalho das ONGs? Hoje nós temos algumas coisas que trabalham em relação a isso. A ADRA, a ASA da igreja, né, que é Assistência Social Adventista, Solidária Adventista. Porém, toda essa função da igreja é com o fim de apresentar o Jesus, o Messias, o Messias. A salvação. A salvação. Sim. Que é o principal, né? Exatamente. E falando agora do ministério de Cristo em si, você vai ver que as curas, primeiramente, elas eram uma prova de que Cristo tinha compaixão pelo sofrimento humano. Então, Cristo tinha compaixão. Cristo via o sofrimento humano, ele tinha compaixão. E ele fazia de tudo para poder aliviar o sofrimento. Você mencionou, mas depois da pessoa morreu, adoeceu novamente, mas naquele momento Cristo aliviou o sofrimento dela. E a lição chega até a falar, pelo menos, de 2 casos, né? A mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia e aquele paralítico que ficava no tanque de Betesda, que já estava ali há 38 anos naquela situação. E Cristo, então, vai, se compadece dessas pessoas e cura. Então, as curas eram um sinal da compaixão de Cristo. As curas também, elas serviam de prova da sua divindade. Serviam de prova de que ele era o Messias da profecia de Isaías 61. Então, as curas tiveram um papel importante no ministério de Cristo, mas por trás de cada cura havia o plano maior, que era salvar aquela pessoa para o reino eterno. Você falou uma coisa que a gente fica pensando, né? A gente às vezes não tem essa ideia, mas como essas pessoas eram excluídas, né? Essa mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, ela já tinha gasto todo o dinheiro dela e era rejeitada pelos líderes, né? O próprio homem lá, no tanque de Betesda, 38 anos. 38 anos. Ele já estava até acostumado naquela situação. Tanto é que quando Jesus foi conversar com ele, ele falou, o que você quer? Ao invés de falar, eu quero ficar curado, ele falou assim, não, olha, muita gente. Todo dia eu vou aqui, eu tento ir, mas tem alguém na minha frente. Ele já estava olhando o problema mais do que a solução. Exatamente. E tem muita gente que está assim nessa mesma condição, né? Exatamente. Já tentou de tudo, ninguém ajuda, ninguém estende a mão. Ninguém estendia a mão para ele e não esperava mais por ninguém. Exatamente. Então ele tentava sozinho. Então Jesus veio curar as pessoas de verdade, né?
E tanto é que essas pessoas depois elas tiveram uma vida transformada. Exatamente. Não só a sua vida física, mas a vida espiritual nunca mais foi a mesma. E você vai ver que depois de algumas curas, quando Cristo realiza algumas curas, ele diz à pessoa, olha, agora vai e não peques mais. Exato. Então você vê que ele também apela para a salvação, para uma transformação. Ainda falava Não era assim, só para que não te aconteça coisa pior. pior. Entendeu? Então você vê que por trás de cada cura existia a vontade de Cristo de salvar aquela alma para o reino eterno. Uhum, muito bem. Gostei. Vamos passar aqui adiante. Agora eu quero entrar aqui, olha, eu só tenho 5 minutos, não sei se vai dar, porque aqui é uma parte mais complicada. Esse mesmo Jesus que era Manso, né? manso, agora ele aparece na Bíblia, aliás, em 2 ocasiões, né? No início do seu ministério, no início do ministério e no final do ministério, que ele expulsa ali os cambistas do templo, né? Ele purifica. E aquele cenário lá, Jesus entrando, empurrando as mesas e tudo mais. Alguns falam assim, como é que pode? Esse é o Jesus? O que Jesus queria ensinar pra gente com esse ato? Na verdade, eu vejo ali Jesus preocupado com o uso que estavam fazendo do templo, né? O templo que era a casa de oração para todos os povos, o local onde as pessoas iam para apresentar as suas ofertas, né, de arrependimento, e ofertas pelo pecado ali. Você vai ver que estavam fazendo um uso errado e, inclusive, estavam trocando a verdadeira adoração. Então, Cristo se preocupa com isso. E você vai ver que depois que Cristo expulsa, e é interessante que os 4 evangelhos narram esse momento. Os 4 evangelhos narram. E você vai ver que depois que Cristo expulsa aqueles vendedores para tentar estabelecer ali a verdadeira adoração no templo, você vai ver que a obra dele se assemelha a alguns profetas do Antigo Testamento, que falaram também de forma dura com o povo. E você vai ver que o povo que estava lá no templo reconhece em Cristo como se fosse um profeta, porque ele falou como profeta. Você vai ver que alguns profetas do Antigo Testamento, às vezes, tinham uma mensagem mais dura para o povo. Mas não que estivesse agindo com injustiça, mas porque era a voz de Deus transmitindo naquele exato momento. Uma coisa assim, esse acontecimento, a pergunta é, o senhor falou da mensagem dura, na realidade, para quem estava sendo essa mensagem? Não era para o povo, os necessitados no caso, mas essa mensagem dura era para aqueles que estavam excluindo os necessitados dentro do templo, fazendo aquele mercado, vendendo aquilo ali para que as pessoas pudessem o quê? Parece assim, olha, a exclusividade da mensagem é só para esse povo que adquirir esse daqui. A mensagem é exclusivamente para aqueles que adquirirem isso, para aqueles que querem fazer assim da palavra de Deus o quê? Tipo assim, um comércio. Sim. Só é aquela classe que precisa ir. Então, Jesus veio e falou veementemente que não deve usar a palavra de Deus para esse fim. Porque o que acontecia aqueles mercadores? Só quem podia participar do sacrifício era aqueles que compravam os animais. E aquele dinheiro que a gente sabe da história, né, alguma parte ficava, aqueles pessoal estavam ali fazendo aquilo ali, não era porque eles escolheram estar ali, porque os líderes religiosos daquela época eles estavam colocando eles ali para que Lucravam com aquele comércio, né? Lucravam. Pecado para eles era lucro, né? Era Sim, comércio. sim. E não tinha nenhuma intenção de ajudar as pessoas. Eles, na verdade, queriam facilitar, né? Facilitar. Ah, você pecou, não tem problema não. É só depois comprar aqui o animal e sacrificar. Fica fácil. Exatamente. Então você vê Então, que cara, quando Deus estabelece a questão do sacrifício, você vê que o adorador, ele já vinha ao templo com a sua oferta. A oferta lá do seu rebanho. E ali não, ali ninguém mais vinha, a pessoa já vinha com dinheiro para comprar o mesmo no templo. Então a verdadeira adoração havia se perdido. Agora você imagina, Cristo, Filho de Deus, entrando no templo, que havia sido estabelecido para ser o local de adoração, e encontrar uma cena dessa, assemelhando-se mais uma feira do que um local de adoração. E ali então ele usa a palavra mais duras. A Bíblia diz que ele ia chegar a derrubar algumas mesas, empurrar, expulsar. E é interessante que no final só quem fica são os mais necessitados. Isso. Que ficam diante dele. E aí começa a curar. Ele realiza muitas curas depois disso. Aí que tá o grande, né? Ao mesmo tempo que ele expulsa, ele começa agora a curar aqueles que a ensinar. precisam. Que ele falou, olha, a minha casa é para isso, é para curar as pessoas, não é para comércio. Exatamente. E hoje em dia nós estamos vendo aí uma grande confusão. Em algumas denominações, faz-se tudo menos curar as pessoas. Faz-se comércio, vende-se, vamos dizer, entre aspas, curas, né? Quem dá mais vai receber mais.
são barganhas, então são indulgências, entre aspas, modernas sendo vendidas. A doutrina da prosperidade também é vendida para as pessoas. Então, não se prega a verdade. Você pode continuar fazendo o que você faz, desde que você ajude dessa maneira a igreja. Então, não chama as pessoas para uma novidade de vida. E as pessoas continuam na igreja doentes, Exatamente enfermas isso. da alma. Podem até não estarem tão doentes da carne, mas da alma estão, né? Do espírito. Isso. Porque elas vão para a igreja e voltam mais vazias do que quando foram. E uma coisa assim, Deus ele nunca vai cobrar aquilo que ele não ensinou. É verdade. Se Deus, ele já havia falado em relação ao seu templo no Antigo Testamento. Reverência para com o templo, né? Referência. Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, quando ele chega e vê que as pessoas estão fazendo o contrário, ele já pode cobrar. Já pode chegar lá, falar, não é isso com veemência, firmeza, mas isso com tudo o amor no coração. Né? Tá certo. Eu quero fechar com vocês aqui, entrando na última parte, para a gente arrematar, porque o mesmo Jesus que começou o seu ministério dizendo que o Espírito do Senhor, né, o havia enviado para evangelizar, ele tinha sido ungido para curar os quebrantados, esse mesmo Jesus também foi vítima de injustiça, porque esse Jesus que veio curar as pessoas, veio receber todo mundo e a ninguém rejeitou, ele foi cravado numa cruz pela própria igreja, injustamente, não é? Então a cruz ela tem que entrar nessa lição de hoje. Como é que ela pode ser inserida? Interessante que Jesus ele menciona os quebrantados, os humildes e também os injustiçados, mas também ele parece que se coloca na mesma situação deles. Não que ele queira se colocar, mas as pessoas até mesmo o fazem. Então, Jesus ele compreende, ao ele estar na cruz, injustamente, como você falou, Jesus compreende como é que uma pessoa é injustiçada às vezes. Nós vivemos num mundo que as pessoas cobram, eu quero justiça, quero justiça. Na realidade, quem poderia ter cobrado muita justiça e ficou calado como uma ovelha para o matadouro foi Cristo. Então, em relação a isso, em vez disso, ele estava focado mais o quê? Em cumprir a sua missão, de salvar. Bom, a gente começou o programa lendo Isaías 61, verso 1 e o verso 2, parte dele. E a gente vai terminar lendo também Isaías 53. Eu vou ler aqui essa parte que fala justamente o que ele passou, é o verso 7. Vou ler o verso 7 e o verso 8. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Então, a gente percebe que ele foi cravado, foi injustiçado, a justiça foi feita, mas quem merecia era eu, pecador, não é? Exatamente isso. E é interessante que a gente percebe que esse sofrimento, ele começa no Getsemane, né? Sim. E, se não me falha a memória agora, o Evangelho de Lucas narra que no Getsemane, Cristo chega a suar gotas de sangue. E ali começa o sofrimento. E aquele sofrimento dura toda aquela noite, quando ele é julgado, vai até ali diante dos sacerdotes para ser julgado. Lá ele é maltratado mais uma vez. Isso passa uma noite toda. E então, no dia seguinte, Cristo então é crucificado e então morre, né? Então você observa que Cristo, quando ele passa por tudo isso, e mostra agora que Deus o Pai, ele conhece de perto o sofrimento humano através de Cristo. Aí quando nós vamos, por exemplo, para Hebreus, capítulo 4, versículo 15, vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então Cristo, o Deus Verbo, ele conheceu o sofrimento, ele conheceu a injustiça humana de perto, na sua própria experiência. Então quer dizer que hoje ele é o nosso representante no céu. Sim. E pode se compadecer perfeitamente porque ele viveu aqui e passou por tudo que nós passamos hoje. Amém. Graças a Deus. Olha, se você está sofrendo hoje injustiça, se você se sente um injustiçado, Oprimido, né? oprimido, olha, lembre-se que ninguém, por mais sofredor que seja nesse mundo, vai sofrer mais do que o Filho de Deus. Verdade.
Então, não reclame. Todos os homens de Deus, profetas, também foram perseguidos. Né? A gente às vezes fica achando que profeta tem vida. Eu queria tanto ser um profeta. Tem certeza que você está pedindo? Vai ver a vida desses homens, né? Desafio. Um desafio tanto. Então, olha, a gente vai terminar por aqui, mas eu quero convidar você. Procure uma igreja adventista amanhã, sábado, a partir das 9h30 da manhã, 9h20. Muitas classes já estarão ali se reunindo para discutir, para poder debater sobre esse tema. E muita coisa você pode aprender, só você ir lá. Fala que você é ouvinte da rádio, que você assiste a TV Novo Tempo. Procura o meu amigo Cleócio. Vai estar em qual igreja amanhã, Cleócio? PA 2. PA 2. Romário vai estar na igreja dele. Não, estarei na igreja de Calúcia. Calúcia. Isso, fica São Francisco. Que legal. Vai estar lá pregando lá? Estarei pregando lá. Ô, bênção. Então, um abraço para os amigos aí desses lugares todos. Vou encerrando por aqui, o meu tempinho já se esgotou. Muito obrigado, Cleócio. Rapaz, quando você tiver folga lá de novo na FAAMA, um abraço para os amigos da FAAMA, né? Você me avisa aí que você vai ter que voltar aqui, viu? Verdade. Quer aproveitar para mandar um abraço também para alguém? Olha, eu quero, como sempre, né, tem que mandar um abraço para a patroa. Ele abriu, mandando um abraço para ela, para não apanhar em casa. Sabe como é que é? Eu quero mandar um abraço para a esposa, a Kátia Neres, meu filho Marcelo e o meu filho Andrews. Que legal. Prazer, Romário. Obrigado também. Obrigado, a gente se encontra aí no próximo encontro, tá? No próximo programa. E compartilha aí com os amigos também. novotempo.com/Belém, o nosso site, mas também a gente coloca os vídeos lá. facebook.com/Rádio Novo Tempo Belém e também no YouTube, youtube.com/Rádio Novo Tempo Belém. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu na Rádio Novo Tempo, Código Aberto.